Bom, então, nós vamos começar pelo desenho. O desenho, ele é a base de tudo. Eu sempre falo que a pintura é a extensão do desenho. Quando você desenha bem e aprende todas as técnicas, chega num ponto que você desenha com o pincel. Você não precisa do risco, você não precisa do grafite, você não precisa da borracha, de nada. Porque está tudo dentro da sua cabeça. Você bate o olho no papel e você já consegue idealizar, você já tem noção do seu espaço, você já traça a primeira linha, né? Qual é essa linha? Linha do horizonte. Essa linha está presente em todos os nossos desenhos, em tudo que você for fazer. Essa linha do horizonte nada mais é do que a linha dos nossos olhos, tá? Que divide o que tem para cima do meu olho e para baixo do meu olho. É simples assim, tá? Então, se eu tenho uma árvore aqui, bem na frente do meu olho, eu tenho o tronco para baixo e a copa para cima, um exemplo. Então, eu tenho uma linha imaginária passando aqui. Se você está na praia, em pé, de frente para o mar, a linha do horizonte, eu gosto de usar o exemplo do mar, porque não tem montanha na frente. Como você tem um terreno acidentado, a linha está lá, você só não sabe aonde ela está, porque as coisas estão na frente. Com o exemplo do mar, da praia, a linha está ali, limpa. Céu, linha do horizonte e o mar, tanto que a gente chama, lá está o horizonte, não é isso? Se eu sentar na areia, quando eu sento na areia, a linha do horizonte desce para a linha dos meus olhos. Então eu tenho um pedacinho de areia e tudo isso de céu. Se eu subo na escadinha do salva-vidas, vou lá em cima, o que acontece? A linha do horizonte sobe para a linha dos meus olhos. Então eu estou aqui em cima da cabine do salva-vidas, olhando a mesma linha do horizonte aqui. O que eu vejo? Quando eu falo isso, é dentro do meu quadro, né, da extensão dos meus olhos. Então eu consigo ver a linha do horizonte, um pedacinho de céu, mar, 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 mar e um pedacinho da praia aqui embaixo. Eu vejo tudo isso. Então a linha do horizonte, ela acompanhou o meu olhar. Isso é muito simples. Nessa linha do horizonte, nós temos os pontos de fuga, que são pontos aleatórios e imaginários que aparecem a partir da maneira com que os objetos se movem num plano. Então, se eu tenho esse pincel reto assim para mim, ele é paralelo à linha do horizonte. A partir do momento que eu faço isso daqui, ele já criou um ponto de fuga aqui. Outro. Cada vez que eu giro o pincel, eu pego um outro ponto de fuga. Então, se eu entorto para cá, essa linha vai direto para a linha dos meus olhos, que é aqui na linha do horizonte. E se eu faço isso com o pincel, ele está apontando para cá. Então, a linha do horizonte, ela converge de maneira de ilusão. É uma ilusão de ótica, que você vê todas as linhas se fechando de forma cônica em direção à linha do horizonte. É por isso que nós chamamos essa perspectiva de perspectiva cônica, porque as linhas se fecham de forma cônica em direção à linha do horizonte. Dentro dessa perspectiva, que é simples de aprender, você consegue colocar uma natureza morta, vários objetos em cima de uma mesa, você coloca uma rua cheia de casas, uma cena de arquitetura, você coloca uma cena de telhado com vários telhados, uma paisagem, um mar, tudo você põe dentro, o interior também, tudo você coloca dentro dessas linhas. São grades iniciais. Aprendendo a fazer essa grade de perspectiva, você constrói qualquer desenho dentro dela. Sabendo isso, você já está pronto para a segunda etapa do desenho. Você aprendeu a perspectiva, construiu seus objetos, sua cena, seja lá o que for. Fonte de luz. De onde vem a sua luz? Que vai gerar as suas sombras.
Sem isso, esquece que você não consegue realizar um bom trabalho. Fonte de luz. A fonte de luz gera contraste. Eu tenho uma luz e tenho uma sombra do lado. Então, se eu viro um objeto em quina, a luz está batendo aqui, esse aqui está na sombra. Se eu abrir, ele fica na luz. Se eu virar, ele fica na sombra. Então, a fonte de luz vai me dar todo o estudo de luz e sombra do trabalho e a noção de contraste. O contraste nos leva ao volume. Para você trabalhar o contraste das peças, você tem que respeitar o volume. Se ela é cilíndrica, se ela é um paralelepípedo, um cubo, uma pirâmide, uma elipse, um oval ou uma forma irregular, uma forma orgânica. Não sei, seja o que for, você precisa entender primeiro o volume dessa peça, o volume dela, o volume cúbico dela, o que ela representa, a massa dela. Depois que você aprendeu isso, aí você vai conseguir tratar. Dentro desse trabalho nós temos as superfícies. Se eu estou trabalhando um movimento, um objeto cilíndrico, circular, uma esfera, uma garrafa, eu preciso trabalhar em 45 graus e vir trazendo a pintura no sentido elíptico. Se eu trabalho uma parede, eu trabalho com a verticalidade, sempre. Vou trabalhar um telhado, ele tem um ângulo na direção cilíndrico. O formato de uma... Eu sempre... uma coisa boa que eu acho, se você pega uma maçã e passa a mão nela assim, passa a mão na maçã. É o movimento que você vai fazer para pintar. Então, você vai fazer um rosto, você vai fazer uma figura humana. Olha. Ó. É como se você estivesse alisando a pessoa. Alisando os objetos. É assim que você sente o volume. Para fazer o volume, você precisa da sua fonte de luz e saber qual é a superfície que você está trabalhando. Então, essa parte do desenho é o que vai definir se realmente o seu trabalho vai ficar bom ou não. Não adianta querer pular, tá bom? É aqui que a gente para, aprende, estuda e vai atrás de outras pessoas. Tem 1 milhão de exercícios para fazer, tem muita coisa para aprender. Eu sugiro que você aprenda olhando para um objeto. Né? Você pegar a fotografia de um copo é uma coisa, você pôr o copo na sua frente é outra. Tá? Uma outra coisa importante do desenho são os eixos. Eixo vertical, eixo horizontal e os ângulos. 45 graus, 30, 20 e tal, depende. Muito importante você ter esses eixos, né? Que inclusive é a margem do papel, né? Você está trabalhando aqui, você tem um eixo vertical aqui e um eixo horizontal aqui. Então, se você vai fazer uma linha aqui que ela é horizontal, ela não pode estar fora desse alinhamento. E se ela é vertical, ela não está fora desse alinhamento. Se ela estiver levemente inclinada, ela gerou um ponto de fuga naquela linha do horizonte. Então, isso já é base, é determinado, não tem como mudar. Os eixos são importantíssimos, principalmente em desenho de objetos. Garrafas, quando vai construir uma mesa bonita, não tem como construir, senão fica um mais barrigudo para um lado, menor, mais fino, não tem jeito. Dentro desta fala dos objetos, eu tenho o espaço que um objeto ocupa em cima de uma mesa ou uma casa em cima do chão, tanto faz. O volume que uma peça ocupa na superfície. Então, se eu tenho uma garrafa, um copo e uma xícara, 3 cilindros, eu tenho 3 cilindros que ocupam um espaço. Esse espaço tem que ser respeitado. Se você não faz a elipse de cada um deles, acontece isso aqui, ó. E eu vejo sempre desenhos, natureza morta, quadros lindos que você olha, você vê que a pessoa teve primor em fazer aquilo, técnica boa, pincelada delicada, a cor tá boa, você vai olhar no vaso, tem um dentro do outro, porque não respeitou o espaço entre eles. Se eu tenho esse espaço aqui
tem um outro do lado, e esse daqui é bojudo, por exemplo, o espaço que esse ocupa não é isso aqui. É o espaço bojudo, o outro objeto é a partir de onde termina o outro. Aí você vai fazer a base dele. Depois que você definiu o espaço dos seus objetos, seja casa, seja peças geométricas, seja objetos, você vai começar a tonalizar esses objetos. Então nós já temos os itens, o volume, superfície de cada um, a massa que ele ocupa e o espaço que ele ocupa no chão. Já tenho a fonte de luz e já tenho a linha do horizonte e a minha grade que suporta todos esses objetos. Percebeu que é uma sequência de pensamento? Tudo isso ao mesmo tempo em cada desenho que você for fazer. A fonte de luz você já gerou. Então o que falta? Projeção de sombra. Se você vai projetar, você tem 4 objetos em cima de uma mesa. Você pode acender a lanterna do seu celular, por exemplo. Você acende, ele forma o desenho na mesa. Aquele desenho que forma com as sombras dos seus objetos é mais bonita, às vezes, do que o próprio desenho. Ela completa. É um trabalho riquíssimo e difícil de fazer, inclusive, porque a quantidade de tons de cor de sombra que tem dentro de uma sombra é tão variável, varia de acordo com tudo que tem em volta. E você precisa de muita observação naquilo. E a maioria das pessoas não dá nem importância para uma sombra. Põe lá um escurinho, passa a mão assim, tá bom. Não é só isso. A sombra, ela faz a sombra, pega o próximo objeto e deforma o desenho desse objeto de acordo com a massa daquele outro objeto. Que é o desenho, a projeção desse objeto naquele lá. Com o tempo, com a prática, você já consegue fazer isso, inventar essas sombras. Mas no começo é bom que você projete uma luz, um abajur, um celular aceso, uma lanterna, qualquer coisa, e você observe o desenho que um objeto projeta no outro, a sombra distorcida do primeiro objeto no outro. E você pode consultar grandes mestres como Leonardo da Vinci, Caravaggio, que eram especialistas em claro escuro, tá bom? Depois disso, tem uma parte muito crucial na minha maneira de ver, que é o planejamento dessa cena. Você tem os 4 objetos. Como você vai dispor esses objetos nessa cena? Composição. Isso é fundamental. Nós temos a regra dos terços, que é muito usada em fotografia. Temos o ponto de ouro. Embora hoje em dia muitas dessas regras já não são mais usadas, né? Hoje você tem uma liberdade de expressão, cada um põe os objetos onde quiser, da maneira que quiser. Mas quando você está planejando um trabalho artístico, você não está pensando só em você que você está pintando, você está pensando no seu observador, a pessoa que vai olhar para o seu trabalho. E essa pessoa, o seu observador, quem vai observar a sua obra, ela faz uma leitura da esquerda para a direita e de cima para baixo. Então, você tem que conduzir o olhar do seu observador para ele entrar no seu quadro, passar por todo o seu desenho e sair. Então, é muito incomum você pintar, por exemplo, cena com todas as portas fechadas, com todas as janelas fechadas, muro na frente do quadro, paredes muito grandes, paredes de tijolo que pegam um quarto do quadro, coisas que barrem a sua vista, que impeçam que o seu observador viaje por dentro do seu desenho. A condução do olhar, ela é importantíssima. E é aí que é o sucesso de muitos artistas. Você começa a olhar os grandes fotógrafos, o Sebastião Salgado, por exemplo, você olha as fotos dele, aquilo te dá um bem-estar, você olha aqui, como ele pensou nisso, como ele fez, é um percurso do olhar. E obras de grandes mestres também, de paisagens, inclusive de natureza morta.
se você vai colocar vários objetos, para onde está apontando a faca, para onde vai a alça da peça. Hoje em dia não se usa muito mais pintar a natureza morta, é muito difícil, mas é um excelente exercício para desenho, para composição, volume, contraste, fonte de luz, perspectiva, tudo isso está envolvido, né? Então é um excelente modo de você começar a desenvolver o seu olhar artístico, educar o seu olhar para observação de detalhes, o que é a parte mais importante. Quanto mais detalhe você observa, mais bonito fica o seu desenho. Depois que você chegou num grau alto de observação, que você consegue fazer aquele desenho impecável, com todos os pelinhos, tudo certo, você se sente no direito e às vezes no conforto de soltar a sua mão e começar a fazer desenhos soltos, desenhos intuitivos, até chegar numa abstração. Vai ler Kandinsky que você entende o significado de uma mancha branca num quadro, né? De uma massa escura. O que é uma massa escura numa obra contemporânea, numa obra abstrata? Abstrato não é você pegar meia dúzia de tinta e sair misturando com espátula. Tem estudo de forma, tem estudo de volume, tem estudo de cor, profundidade, matéria, superfície, tudo. Então, vamos focar no desenho de base, no desenho que vai te dar a estrutura para você chegar lá na frente, onde você planejou, que talvez não seja onde você planejou. O leque abre tanto que você vai descobrir tantas coisas maravilhosas que o seu percurso pode ser bastante diferente do que aquilo que você planejou no início. Um aspecto muito importante do desenho e da pintura, que é o que eu valorizo de tudo é o que eu valorizo mais e que eu pego muito no pé dos meus alunos, não deixo passar, é a atmosfera, dramaticidade, profundidade. Qual é a mensagem que você quer passar com aquilo que você está desenhando? Você tem que ter uma intenção. É uma cena triste, é uma cena alegre, é uma cena divertida, colorida. Ah, não, é uma cena de inverno, ela é triste. Tem uma série de informações que você pode passar. E se você não determina isso muito bem, as pessoas quando olham para o seu trabalho, olham da maneira como elas querem. Isso já vai acontecer de qualquer maneira. Mas você não tem que responder aquela pergunta, né? Nossa, mas o que você quis dizer com isso, né? Mas como assim, né? Você não pode deixar dúvida, você tem que ser claro naquilo que você vai, na mensagem que você vai passar. Qual é o tema que você escolheu? Qual é o personagem central do seu trabalho? A estrela do seu trabalho, né? Pode ser um objeto, pode ser uma bolinha, pode ser, seja lá o que for, pode ser uma manchinha branca, mas tem que ter um ponto de interesse no seu trabalho. E isso você faz como? Com tonalização. Você tem o valor tonal, a escala que vai do preto até o branco, no caso do grafite. Todas as variações tonais descem por essa escala até chegar no branco. Quando você faz um desenho em branco e preto em grafite, você tem que pelo menos, a gente faz esse exercício antes, e você tem que pelo menos atingir uma graduação aí de pelo menos 8, 10 tons. E onde serão os claros? Onde serão escuros? Onde está sua fonte de luz? O que é que vai aparecer? Outra coisa que ajuda muito é a profundidade. Se você tem um primeiro plano, diferenciar os planos conforme eles se afastam de você. Se você tem um bule enorme aqui e 4 para trás, o último, dependendo da sombra e da luz que você projetou, ele tem uma tonização, ele tem ou menos luz, menos detalhe, cor mais acinzentada. Pois é, o primeiro aqui, que está aqui na nossa visão, ele está no foco. Ele está mostrando todos os detalhes que ele tem, cores mais vivas, que é o que o nosso olho capta no primeiro plano. No grafite, você começa pelos escuros.
Então, vamos supor que você tenha projetado a sua luz lá no fundo. E aqui na frente, vamos supor, eu tenho várias árvores que formam uma sombra enorme aqui. Então, eu já sei que a primeira parte da minha escala, os meus 5, 6 tons escuros ali, eu vou usar aqui no meu primeiro plano, na minha moldura, que está emoldurando a minha luz que está lá no fundo. O meio plano, eu vou usar os tons médios, tá bom? E lá no fundo, eu vou usar tom claro, menos detalhe, menos definição de desenho, tá? É assim que você consegue essa perspectiva atmosférica, feita com tons da cor que você está usando. Falando de uma cor só, que é o grafite, fica mais fácil. Se você vai pintar uma cena colorida, a situação fica bem mais complicada. Porque aí você, além de trabalhar a escala tonal de todas as cores que você vai usar no seu quadro, você ainda tem que projetar para o fundo cada cor dessa numa perspectiva atmosférica. Seja uma paisagem, uma arquitetura, um animal, seja o que for. Ou uma natureza morta, seja o que for. Tá? Então, por isso que eu penso, num primeiro momento, vamos focar no monocromático. Se você não tem afinidade com o grafite, pode ser um lápis de cor de uma cor. Você trabalha a escala tonal só com ele tirando a força da mão. Pode ser uma aquarela, uma cor só. O carvão é maravilhoso para isso. Na minha opinião, não tem nenhuma técnica que dá uma projeção atmosférica, de perspectiva, dramaticidade, de contraste mais que o carvão. Eu sou apaixonada pelo carvão. Diante de tudo isso que foi falado agora, eu vou pegar num ponto que para mim é essencial que todos vocês entendam e não deixem passar, que é a sua personalidade, o seu autoconhecimento através da arte. Escolha temas que tenham a ver com você. Então, por exemplo, eu cresci na fazenda e eu sou apaixonada por cenas de fazenda. É isso que você quer? Então é isso que você vai buscar. Não começa a fazer de tudo, um pouco de tudo e sem uma... Aprende, tenta buscar, use fotos de referência sua, use fotos da sua infância, foto da casa da avó ou objetos que você gosta, que você tem estima por aqueles objetos. Se você estuda figura humana, pessoas que te trazem recordações boas, que estão no seu coração, né? Não pegar uma pessoa da revista que você nunca viu e faz um quadro maravilhoso dela. Então, tudo que você for fazer tem que ter a ver com você. Você tem que olhar para aquilo e se sentir, é meu, né? E tem uma curiosidade a respeito da minha profissão, do meu trabalho. Passei por isso ontem, inclusive. O cliente vem ver um trabalho meu, ele quer comprar e eu já começo a relutar, porque aquilo tem tanto a ver comigo, tem tanto a minha alma ali dentro, que é difícil eu abrir mão dele e me desapegar, né? Porque ele foi feito dessa maneira, com a minha alma, com as minhas coisas. Então você pergunta, o que é uma obra de arte? Uma obra de arte é aquilo que saiu do íntimo da pessoa, da alma da pessoa, que conseguiu passar para o papel, e a hora que você olha para o quadro, você dá aquele suspiro e você fala, nossa, até arrepia. Isso é uma obra de arte. E é esse o caminho que eu acho que vocês têm que trilhar.